O Senhor vai nortear a nossa vida agora. Amém, Jesus? É o caminho que nós devemos seguir para alcançarmos as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 6, versículo de número 22 em diante. Até o versículo de número 33, tá? Aleluia. É a palavra do Senhor para o meu, o seu, para o nosso coração. Diz assim o Senhor nosso Deus. Aleluia. No dia seguinte, a multidão que ficava do outro lado do mar percebeu que aí havia um único barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, mas que antes havia partido só. Então outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar em que comeram o pão, tendo o Senhor dado graça. Percebendo a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e foram para Cafarnaum, à procura de Jesus. Encontrando-o do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais miraculosos que fizestes, mas porque comeste pão e fostes saciados. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o marcou com o seu selo. Perguntaram-lhe eles: que faremos para executar as obras de Deus? Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta: crede naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso, pois fazeis tu, para que vejamos e creamos em ti? Que farás? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhe a comer o pão do céu. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é o meu Pai que dá verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disse-lhe, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declara: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Como, porém, eu vos disse, vós me enviastes, e contudo não credes. Todo aquele que o Pai me dará virá a mim, e o que vem a mim, de nenhuma maneira eu lançarei fora. Amém, Jesus? Poder sentar para a glória do Senhor. Irmãos, nós estamos vendo uma busca incessante, já há alguns anos, enfim, de uma sociedade extremamente ocupada, extremamente atarefada, uma sociedade extremamente estressada, e nós vemos a busca
dessas pessoas, dessas famílias, da própria sociedade, em busca de bem-estar, em busca de lazer, de bem-estar, em busca de várias viagens, enfim, né? Muitas pessoas indo à praia, eu não tenho nada contra a praia, muitas pessoas indo à praia, muitas pessoas indo em restaurantes, fazendo passeios, enfim, indo ao shopping, né? Por quê? Porque a pessoa se acha na necessidade, né, de mudar a chave em alguns instantes, porque aquilo faz bem para a pessoa, faz bem para a sua vida, enfim, para a sua família. Mas nós estamos entendendo que a sociedade, ela tem se afastado do Senhor. Muitas pessoas têm buscado nesse mundo uma maneira de estar bem consigo mesmo, de uma maneira que ele possa estar feliz, né? Uma maneira que a sua família possa estar feliz, mas buscando essas soluções nesse próprio mundo. E tem, muitas das vezes, deixado de lado os pensamentos, as palavras do próprio Senhor Jesus para a nossa vida. É interessante que, apesar de vários anos já ter passado desta época, né, mais de 2.500 anos que aconteceu esse relato para os nossos dias de hoje, mas você veja que o ser humano ainda continua da mesma forma. Apesar de toda a modernidade que nós temos hoje, apesar de toda a tecnologia que nós temos hoje, veja que o anseio das pessoas por coisas boas e melhores na sua vida não era diferente na época de Jesus. A palavra do Senhor diz aqui que Jesus, ele havia alimentado uma multidão. Jesus subiu ali naquele monte chamado as Oliveiras, ele pregou a palavra do Senhor. O sermão de Jesus invadiu a tarde, a manhã inteira invadiu a tarde, e aquele povo já não tinha mais como voltar para casa. Jesus olhou e viu, que aquele povo estava com fome. Então Jesus perguntou aos discípulos: olha, dá a vocês de comer a esse povo. E aí os discípulos chegaram ao Senhor Jesus: eu não sei se o senhor já contou aqui, mas só de homem tem 4.000. Isso significa o quê? Mais mulheres e crianças. Se todo mundo ali era casado, tinha mais 4.000 mulheres. Se todos tinham 2 filhos, tinha mais 8.000 filhos. Então havia muita gente. E o discípulo foi claro para Jesus, dizendo: olha, nós não temos dinheiro para comprar tanto pão assim, para alimentar esse povo. Aí Jesus fala assim: bem, eu falei de uma maneira espiritual com vocês, mas vocês não entenderam. Então agora eu vou demonstrar para você o que eu perguntei. O que vocês têm? Nós temos 5 pães e 2 peixinhos. Jesus falou: então traga isso para mim. Foi isso que eu pedi para vocês fazerem. Pela fé alimentar esse povo. Porque, irmão, entenda uma coisa: não adianta você crer no Senhor Jesus, mas não andar pela fé. Não adianta você servir a Ele e não ter fé. Não adianta você, aleluia, dizer que ama a Cristo, mas quando você tem que usar a sua fé, você não usa. Você fica cético, estagnado, parado como o mundo está aí fora. O mundo que está aí fora, ele só crê naquilo que ele pode pegar. Ele só crê naquilo que ele pode ver. Ele só crê naquilo que acontece diante dos teus olhos. Quem está entendendo, diga amém. Mas, para servir ao Senhor Jesus, nós precisamos crer no impossível, no sobrenatural. Então, quando Jesus pediu para os discípulos alimentarem ali aquela multidão, ele estava falando de uma modo espiritual. Ele sabia que não tinha dinheiro para comprar pão para todo mundo. Ele sabia que tinha muita gente naquele lugar, mas ele queria que os discípulos tivessem fé e não apresentaram para Jesus.
Então Jesus falou assim, então traz aqui, eu vou mostrar na prática para vocês o que vocês têm que fazer. A palavra só diz que Jesus pegou o pão, o peixe, o que ele fez primeiro? Deu graças. Sabe por quê? Ele já agradeceu ao Pai o milagre que ainda ia acontecer. Sabe por que muitos pedem e não recebem? Porque não agradecem primeiro. Porque quando você começar a agradecer Jesus por uma coisa que ainda não aconteceu, isso vai chegar nas tuas mãos para te abençoar. Amém, Jesus? Porque isso é fé. Então, quando nós agradecemos a Jesus por uma coisa que ainda não aconteceu, é porque o milagre vai acontecer na nossa vida. Jesus agradeceu ao Pai, deu graças, abençoou o pão, o peixe, e agradeceu ao Pai. Então o milagre aconteceu da multiplicação. Aqueles homens foram alimentados. Pois bem, Jesus sai daquele cenário. Jesus vai para Cafarnaum, pega um barco e atravessa para a Galileia. Só que Jesus, preste bem atenção, ele não dá satisfação para ninguém do que ele vai fazer. Jesus, ele fez isso porque Jesus, ele tinha o seu momento em particular. Nós vimos aqui no estudo de terça-feira que Jesus, ele se retirava para lugares quietos, distantes, para quê? Para orar. Porque Jesus constantemente falava com o seu Pai, com o nosso Pai que está no céu. Quem está entendendo, diga amém. Então Jesus não deu satisfação para ninguém, pegou um barquinho, atravessou para Galileia. Aquela multidão, depois de ser alimentadas, passou algumas horas, começaram a ter fome de novo. Porque é assim, né, irmãos? Você come agora, vai passar daqui algumas horas, você tem fome de novo. Amém, Jesus? Então eles começaram a ter fome de novo. O que eles fizeram? Vamos atrás de Jesus. Jesus multiplicou pão, peixe, nós comemos de montão, vamos atrás de Jesus de novo. E foram atrás de Jesus. Chegaram lá, cadê o barco de Jesus? Mas Jesus não está aqui. Para onde Jesus foi? Para onde ele foi? Não falou nada para a gente. Que isso agora? Como é que Jesus sai desse jeito? Como é que ele some desse jeito? Não, vamos fazer o seguinte, vamos pegar os barquinhos aqui, vamos atravessar, vamos atrás de Jesus. Ele vai ter que falar para nós a hora que ele chegou lá. Quem está entendendo, diga amém. Muitas das vezes somos impositivos com Deus. Muitas das vezes queremos que Deus faça as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. Mas entenda, quem tem que obedecer aqui somos nós, e não Deus a nós. Somos nós que temos que obedecer a Deus. E aí, eles também atravessaram o mar. Jesus estava lá. E aí, olha, quando Jesus atravessou, olha o que disseram. Perguntaram eles. Encontrando, versículo 25, encontrando do outro lado do mar, perguntaram, mestre, quando chegasse aqui? Olha que interessante. Quando chegaste aqui, Senhor Jesus? O Senhor não nos avisou que vinha para cá. O Senhor está fugindo de nós? Porque eles estavam com fome. Amém? Agora entenda, Jesus ele vai suprir a tua necessidade. Quando você suprir a necessidade do reino de Deus. Quem está entendendo, diga amém. É uma cadeia produtiva. Entenda isso, pelo amor de Deus. Nós vivemos na terra, mas temos que trabalhar dentro de uma cadeia produtiva do reino de Deus. Amém, Jesus? Quando você supra a necessidade de alguém ou da obra, seja o que for, Deus vai suprir a tua necessidade. É uma cadeia produtiva. Deus não quer ninguém parado. Deus não quer ninguém de braços cruzados esperando que o céu venha sobre ele. Não. Jesus quer trabalho. Jesus quer desempenho. Jesus quer resultado de nossas vidas. Amém, Jesus? Aleluia. Então, diz a palavra do Senhor, olha o que Jesus respondeu Jesus. Em verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais miraculosos que fizestes, mas porque comeste do pão e isso saciou vocês.
Irmãos, tem gente que só vem atrás de Deus por causa que está precisando de um milagre. Tem gente que vem na igreja porque precisa de uma cura, porque precisa de uma resposta. Amém? Deus, Ele é poderoso. Antes de sair da tua boca, Ele já sabe do que você precisa. Mas uma coisa eu quero que você entenda: não venha a Deus pela tua necessidade, venha a Deus pela sua fé. Venha para adorá-lo, para buscá-lo. Porque se Deus fizer na tua vida, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele responder uma oração minha, Ele é Deus. Mas se Ele não responder, Ele continua sendo Deus. Ele não tem obrigação nenhuma de fazer nada na nossa vida. Ele só faz porque alguns demonstram fé. Alguns demonstram amor, fé, afinidade para com o Senhor. Então Jesus abriu o jogo para eles. Olha, vocês fizeram todo esse esforço, atravessaram o mar, vieram atrás de mim, porque vocês têm saciado a sua fome, porque vocês têm comido o pão e o peixe, não por causa dos sinais. O que Jesus estava falando? Que a manifestação que estava acontecendo ali no meio deles, aquilo ali não importava para o povo. O que importava para o povo era o pão e o peixe que estava vindo. Quem está entendendo, diga amém. É assim que o mundo lá fora se comporta. É assim que o mundo lá fora vê as coisas que são de Deus. Quando alguém que está lá fora olha para as coisas que são de Deus, ele não olha, aleluia, ao ponto de reconhecer um Criador. Não, ele olha uma oportunidade para ele se dar bem. E aí, olha só, Jesus no 27 vai mostrar para eles qual é o caminho. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o marcou com o seu selo. O que Jesus está dizendo? Aleluia. Que nós não devemos ficar ansiosos, nem buscar só as coisas dessa terra. O Senhor sabe dos nossos compromissos, sabe das nossas necessidades. Então, o nosso dever é buscar primeiro o reino e a sua justiça. E as demais coisas vos serão? Não é buscar as demais coisas primeiro, é buscar o reino de Deus primeiro. Quando você busca Deus primeiro, o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Só que o que muitos estão fazendo? Buscando as demais coisas e se esquecendo do reino de Deus. Então Jesus estava ensinando isso para eles. Olha, vocês estão correndo atrás de mim pelo pão, mas o pão perece. O pão perece, o pão acaba, amanhã vocês precisam de novo. Mas busque algo que vai saciar a vida de vocês. Busque algo que vai completar vocês por inteiro. Busque algo que vai trazer paz para a sua vida. Busque algo que vai libertar as suas vidas. E do que Jesus estava falando? Do reino de Deus. Jesus estava falando do arrependimento. Jesus está falando da conversão. Jesus está falando na transformação de vida e de mentalidade, de pensamento. Porque não tem como servir a Deus, meu irmão, se o velho homem não morrer. Não tem como servir a Deus da maneira, muitas das vezes, como nós chegamos. Não, precisamos passar pela metamorfose, pela transformação, que é feita através do Espírito Santo na nossa vida. Porque só assim alcançaremos as coisas que são do céu e não dessa terra. O que mais tem aí são pessoas que acreditam em Deus, que diz que serve a Deus, mas são materialistas. Estão buscando as coisas desse mundo primeiro, e não propriamente o reino de Deus nas suas vidas. Então, eles perguntaram para Jesus: que faremos para executar a obra do céu, a obra de Deus? Respondeu Jesus: fácil, a obra de Deus é esta: crê naquele que ele enviou. Entenda, o povo nem cria que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Imagine Jesus curando, imagine Jesus libertando as pessoas, multiplicando o pão e peixe, todo mundo vendo.
Jesus ensinando uma palavra, todo mundo ouvindo, mas as pessoas dizendo: mas olha aqui, ó, fala bonito, tem poder, olha o que ele fez, mas eu não acredito que ele é filho de Deus, não. Quem está entendendo, diga amém. Muitas das vezes as pessoas, lá fora falam: não, aquele pastor lá, ele pregou bem, poxa, que palavra que pregou, mas acho que não é homem de Deus, não. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas julgam conforme o seu julgamento, não conforme a palavra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então aquelas pessoas não estavam preocupadas se Jesus era ou deixava de ser. O que eles queriam era ganhar. O que eles queriam era alcançar o que eles estavam necessitando. Então eles perguntaram: que sinal miraculoso, pois, faz tu, para que vemos e creamos em ti? Jesus acabou de multiplicar o pão e peixe. Antes disso, Jesus tinha curado um monte de gente. Jesus havia pregado o evangelho do reino. E o que eles falaram? Então tá bom, então. Mas o senhor quer que nós cremos no Senhor? Qual sinal o senhor vai fazer para nós crermos no Senhor? É o cúmulo do absurdo, mas isso é real. Muitas pessoas vêm à igreja: o seguinte, eu só sirvo ao Senhor se o Senhor trouxer a pessoa que eu quero. Se eu abrir a porta que eu quero, dar o carro que eu quero. Infelizmente. Aí eu sirvo o Senhor. Quantas pessoas já vieram falar para mim: pastor, eu não vou mais vir na igreja, não vou mais servir a Deus. Por quê? Porque Deus não respondeu minha oração, não deu o que eu quis. O que a gente fala com uma pessoa dessa? Meu irmão, fique em paz, ele não vai deixar ser Deus por causa disso. Fique em paz, segue o seu caminho. Segue o teu caminho em paz, ele não vai deixar ser Deus por causa disso. Mas é a realidade, amados. É a realidade que está acontecendo hoje. As pessoas estão achando que Deus aceita tudo. As pessoas estão achando que Deus, aleluia, é mordomo, tem que servir o homem. E é o contrário. Deus não tem que dar satisfação de nada para nós. Ele fala para saber que Ele é Deus. Agora esse povo pedindo para o Senhor algo miraculoso, algo que enchesse aquele lugar, para que eles fossem crer nele. Desde quando Jesus tem que fazer um milagre na minha vida para eu crer nele? A palavra do Senhor diz: bem-aventurados aqueles que creem, que é aqueles que não viram, mas creram. Amém, Jesus? Aí, olha só, nossos pais comeram do maná no deserto, como está escrito: deu-lhe comer o pão do céu. Olha o que eles disseram: lá atrás, lá sim, na época do meu avô, na época do meu pai, lá sim Deus estava presente, porque Ele fez chover maná do céu, Ele toda manhã dava pão para o povo comer. Ingratidão, irmãos. O pão, o peixe. Aí olha o que Jesus vai responder. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas é o Pai, aleluia, quem dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Irmãos, nem só de pão viverá o homem, nem só de dinheiro viverá o homem, nem só de coisas, de bens materiais viverá o homem. Não, não é só isso. Nós temos exemplo aí, existem pessoas bilionárias, trilionárias, existem sheiks aí que têm o dinheiro para comprar a terra inteira, se quiser, mas são infelizes, porque não conhecem Jesus. Dinheiro não é garantia de felicidade. Eu acredito que dinheiro pode até comprar amor,
Se tiver muito dinheiro, chegar aí alguém aí, ó, você quer casar comigo, dou tudo para você, empregado, carro zero. Você compra até o amor dos outros. Mas tem uma coisa dentro de nós que o dinheiro não compra: a paz. A paz, a tranquilidade. Dinheiro não compra isso. Porque lá dentro de cada um de nós tem um espírito. E esse espírito só é alimentado pelas coisas que vêm do céu, não que vêm da terra. Amém, Jesus? Então Jesus estava dizendo isso para eles. Misericórdia, aleluia. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Por que nós estamos aqui agora? Por que nós acordamos nessa manhã? Por que você se levantou, saiu da tua casa, foi trabalhar, ganhou o seu dia, voltou para casa, abraçou a sua família e estamos aqui nessa noite? Porque Jesus quis. Nós deitamos ontem, dormimos e acordamos hoje porque Jesus nos sustentou. Jesus quis. Porque se Jesus quisesse que eu não acordasse, eu não acordava. As nossas vidas não estão nas nossas mãos. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. É a resposta de Deus para a tua vida. A tua vida não está nas tuas mãos. A tua vida está nas mãos de Deus. Querendo Deus, Ele recolhe. Querendo Deus, Ele não deixa, Ele não permite amanhecer. É a vontade de Deus que prevalece sobre a nossa vontade. Amém, Jesus? E aí diz mais. Disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Então Jesus lhe disse, aleluia, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e que crê em mim jamais terá sede. Quem está entendendo, diga amém. Jesus não estava falando, é claro, de uma fome natural e nem de uma sede natural. Jesus estava falando de algo espiritual, aquele que sacia a alma, o espírito de cada um de nós. Porque a comida normal, você come, daqui a algumas horas você tem fome de novo. Mas a palavra do Senhor diz que aquele que se alimenta daquilo que Deus dá, aleluia, ele nunca mais terá fome. Do que? Das coisas que são do mundo. Ele nunca mais terá fome de amor, de alegria, de paz. Porque Jesus é aquele que sacia a nossa vida. Ele completa tudo em todos. Ele coloca o homem no caminho certo, para que o homem alcance coisas grandes na sua vida. Então Jesus, por isso ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aleluia. O povo perguntou: dá-lhe, Senhor, dá-lhe-nos sempre deste pão. Olha a multidão. E Jesus fala: eu sou o pão. Eu sou o pão que desceu do céu. Aquele, aleluia, que vinha a mim nunca mais terá fome. Aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Quando Jesus declarou isso, sabe o que aconteceu? Não teve quem desse glória a Deus. Torceram o beiço e disseram: não, Jesus, nós queremos pão de trigo. Nós queremos o que sacia aqui, ó. O que mata minha fome aqui, ó. Entenda o que eu quero te dizer. Coisas materiais não vão mudar a tua vida, meu irmão. Eu tenho intenção de trocar meu carro. Eu tenho um carro do ano, mas eu tenho intenção de trocar meu carro. Mas eu falo para o irmão: isso vai mudar a minha vida se eu trocar meu carro? Não vai. Eu tenho certeza, tenho consciência disso. É mero capricho meu querer trocar de carro, é mero capricho meu querer fazer uma viagem, é mero capricho meu em querer adquirir alguma coisa para a minha vida, é mero capricho meu, porque o que muda a minha vida e minha história é Jesus. Se eu tiver que investir em alguma coisa, eu tenho que investir aonde? Em Deus, no reino de Deus, porque é isso que vai saciar a minha vida, a minha sede, a minha fome por coisas dessa terra. Para terminar, aleluia,
Como, porém, eu vos disse, vós me vistes, e contudo, não credes. Essa é a grande realidade. As pessoas estavam vendo Jesus, estavam ouvindo Jesus, estavam vendo os milagres, mas não criam nele. Você tem que crer no Senhor. O único jeito de você conseguir a vida eterna, o único jeito de você conseguir coisas maiores para a sua vida, é crendo em Deus, é entregando a sua vida nas mãos de Jesus. Não tem outro caminho, não tem outra alternativa. Um dia Jesus disse assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Aí põe a mão na consciência agora. O que adianta você trabalhar, né, 35 anos, 40 anos? Eu vi o meu pai, o exemplo do meu saudoso paizinho. Meu pai, estava falando lá na frente agora dos irmãos lá. Meu pai, quando aposentou, tinha 2 carteiras de trabalho. Ele levou 2 carteiras de trabalho. Meu pai tinha mais de 50 anos trabalhado. Aí ele levou as 2 carteiras de trabalho e aposentou. Foi meu pai aposentar. A vida dele acabou. Ficou doente. Foi ficando mais doente, mais doente, mais doente, até o ponto que ele faleceu. Meu pai faleceu com 65 anos. Novo. Com quase 50 de trabalho. Aí eu falei assim, do que adiantou o pai fazer tudo isso? Do que adiantou o pai fazer tudo isso? E o orgulho dele, a satisfação dele era aposentar. Não, eu vou aposentar, eu vou conseguir aposentar, porque eu trabalhei minha vida inteira, eu fiz isso, eu fiz aquilo. A sorte do meu pai, que uns 10 anos antes dele falecer, ele aceitou Jesus como Salvador da vida dele. Isso foi o maior presente que ele recebeu na vida dele. Porque já pensou trabalhar a vida inteira, 50 anos de trabalho, registrado em carteira, e partir sem Jesus? Partir sem Deus? Do que adiantou ele trabalhar tudo isso? Do que adiantou o esforço dele? Do que adiantou? Nada. Nada em cima de nada. Um dia era um final de ano assim, lembro até hoje, eu tinha uns 8 anos, a minha irmã tinha 6 anos, e meu pai saiu para trabalhar à noite, saiu para trabalhar de noite, e ele falou assim para minha mãe: vó, deixei o dinheiro, eu lembro até hoje, deixei o dinheiro para você comprar o frango assado, para você fazer a ceia. Era noite de Natal. Não, era noite de Ano Novo. Eu estou indo trabalhar, mas tal hora eu chego, né, do serviço, e nós vamos passar a virada do ano junto. Lembro até hoje, meu pai falava isso. Meu pai saiu para trabalhar. Faltando umas 2 horas para virar do ano, chegou um rádio na firma, na empresa, falando que um ônibus tinha dado problema para ir lá na Serra de Bananal. Aí meu pai falou assim: bem, tem 2 horas ainda, Serra de Bananal. O que aconteceu com o bondão? Passaram o checklist para ele. Falou: não, pegou o guincho, vamos lá que eu conserto os 11, ele vem embora. Meu pai foi lá. Chegou lá na onde estava o ônibus quebrado, na Serra de Bananal. Meu pai vai aqui, vai ali, tenta arrumar, não conseguiu. Aí meu pai pegou, levou a ferramenta atrás, estava desconfiado que tinha acontecido alguma coisa. Meu pai foi lá no tanque de combustível do ônibus, tirou o cano de combustível, estava cheio de mato dentro. O motorista parou no meio do caminho, com raiva da empresa, catou mato, jogou dentro do tanque, entupiu tudinho o caminhão, o ônibus. O que meu pai fez? Meu pai falou assim: não tem jeito, eu vou ter que esvaziar esse tanque. Então, já levou o guincho, os latão, ele bombeou 400 litros de óleo, diesel, no pé, para dentro dos tambor. Começou a chover. Não levou um pão, nada.
Ele falou que a sorte dele foi um fazendeiro que viu a luz acesa na beira da estrada, trouxe um pouco de café para ele. O meu pai passou a noite inteira trabalhando. Chegou no outro dia, 11 horas da manhã, já era ano novo. E nós esperando o pai em casa para poder comemorar o ano novo. Então, eu fico pensando, do que adiantou tudo aquilo? Do que adiantou todo esforço? O trabalho vai ficar aí, nossa vida vai ficar aí, sem expressão nenhuma, se não colocarmos Jesus em primeiro lugar. Em nome de Jesus. Irmãos, eu posso estar trabalhando aonde for, sou responsável com o meu trabalho, mas deu a hora de vir para a igreja, não peça nada para mim. Largo o que eu estiver fazendo, na hora que estiver fazendo, e venho buscar o reino de Deus. Porque é isso aqui que vai continuar na minha vida. Depois que eu fechar os olhos aqui, continua lá no céu, na glória do Senhor. Amém, Jesus? Quem entendeu, diga amém. Se coloque de pé em nome de Jesus.